Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 28 do mês de outubro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de português na página 62. Na página 62, nós temos mais um cartaz. Nós vimos trabalhando com cartaz de doação, de arrecadação, agora de campanhas, né? Nós vimos contra o mosquito da dengue. E agora esse aqui, pare de espalhar a gripe, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao espirrar e lave sempre as mãos. O que está escrito na palma dessa mão? Achim. Muito bem. Uma campanha da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, do Ministério do Governo Federal, do Ministério da Saúde, né? E dos Centros de Saúde do Rio Grande do Sul. Acesso 17 de dezembro de 2020. Então, sobre esse cartaz aqui, qual é o título do cartaz? Pare de espalhar a gripe. Esse é o título. Esse outro texto aqui é um complemento do título. Então, o título, pare de espalhar a gripe. Muito bem. Qual palavra do título mostra que a gripe passa de uma pessoa para outra? É a palavra espalhar. Então, a palavra é espalhar. Na letrinha C, na letra C, copie um dos comandos do cartaz e sublinhe o verbo que aparece no imperativo. Então, nós temos aqui, ó, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao espirrar e lave sempre as mãos. Então, nós temos aqui, o verbo pare de espalhar a gripe. Pare é um verbo, espalhar é outro verbo que indica a ação. Cubra e lave, certo? Então, você pode copiar um desses comandos do cartaz e sublinhar o verbo. Se você escolher cubra a boca e o nariz com lenço ao espirrar, você vai sublinhar a palavra cubra. Se você escolher lave sempre as mãos, você vai sublinhar a palavra lave, certo? Muito bem. Agora nós vamos para a página 64. Página 64, uma história em que os bichos conversam. Então, aqui nós temos a imagem, né, de um cordeiro. Nessa imagem o sapo está sorridente e o cordeiro se mostra triste. Por que você imagina que eles estão retratados dessa forma? Você se lembra de alguma narrativa em que os bichos se comportam como gente? Em que eles conversam? Na história que você vai ler nessa aula, um cordeiro e um sapo são personagens. A história é chamada de fábula. Você sabe quais são as características da fábula? A fábula é um tipo de texto em que os personagens são animais e eles conversam. Vamos acompanhar a leitura da fábula O Sapo e o Cordeiro? Era uma vez um sapo e um cordeiro que se encontravam na lagoa todos os dias. Apesar da grande diferença entre eles, davam-se bem e boas conversas surgiam ao final das tardes. O problema maior era que o cordeiro queixava-se muito da vida e não entendia o bom humor do sapo. Amigo sapo, tu és livre. Podes estar na água ou na terra, no mato ou na pedra. És mais ágil que eu. Como cordeiro, sou por natureza de rebanho e só posso conhecer onde a grama cresce. Amigo cordeiro, de um lado é verdade que teus caminhos são em menor quantidade que os meus. Olhas para o chão ao comer, para a água ao beber, para a frente ao andar. Entretanto, teus olhos veem melhor que os meus, que ficam afastados. Não enxergo com tua mesma amplidão. O
cordeiro ponderava as diferenças, mas continuava achando que a natureza não fora generosa com ele. Cabisbaixo, despedia-se do sapo com tristeza. O batráquio pensava no modo de ajudar o amigo. Na tarde seguinte, quando foi beber água, o cordeiro não encontrou o sapo. Se a vida já era difícil para ele, ficou ainda mais sem a boa conversa da tarde. Assim, passaram-se 7 dias. Na verdade, o sapo viajara para cumprir um plano. Aproximou-se de uma ovelha bem alegre e chamou-a para beber na sua lagoa, afirmando que a água era bem fresca lá. A ovelha aceitou e no 8º dia de tristeza do cordeiro, lá estava a ovelha ao final da tarde bebendo junto com o sapo. Os 3 conversaram tardes e tardes alegremente. Um dia, o cordeiro disse ao sapo: Amigo sapo, estou muito feliz e quero convidar-te para uma festança. Ora, amigo cordeiro, e as tristezas onde estão? Perguntou o sapo sorrindo. Quando um sapo sorri, já se sabe para onde vai sua boca. Na verdade eu não enxergava bem as coisas. Tinhas razão ao dizeres que tenho melhor visão que tu. Aprendi a olhar para muitas coisas. Eu sei que, pobre de ti, não tens tão boa visão quanto eu. Vou casar-me com a ovelha. Muito bom, amigo cordeiro. Muito feliz, o cordeiro voltou ao rebanho e à ovelha que já o procurava. O sapo seguiu-lhe com o olhar. Sim, isto é possível para um sapo, antes de mergulhar tranquilamente nas águas claras da lagoa. Moral da história: quem não tem bons olhos, faça amigos para tê-los em seu lugar. Que legal essa fábula, hein? O que nós podemos aprender com essa história? Muitas coisas, né? A amizade é muito importante. Todos nós temos habilidades, temos talentos. Todos nós temos uma nova oportunidade a cada dia. Depende de nós sabermos aproveitar e da forma como nós olhamos as coisas. Se nós formos procurar problemas, nós vamos encontrar problemas a todo momento. Mas no meio dos problemas, das coisas ruins, nós podemos encontrar coisas boas também. Não é verdade? Foi isso que o sapo mostrou ao cordeiro. E o cordeiro conseguiu enxergar. Quantas vezes nós podemos fazer isso com os nossos colegas? Com os nossos familiares? Não é verdade? Isso está no nosso controle. Muito bem. Agora nós vamos conhecer um pouquinho a biografia da autora Raquel Gazola de Andrade. Ela escreveu o livro Fábulas Nuas e Cruas. Esse texto está nas páginas 47 e 48. Ela é advogada e professora universitária de filosofia, que é o estudo da capacidade de pensar do ser humano. Raquel publicou vários livros e artigos em revistas no Brasil e no exterior. O livro Fábulas Nuas e Cruas contém 50 histórias dirigidas tanto a crianças como a jovens e adultos. Então, sobre essa fábula, nós vamos resolver as atividades seguintes. Marque a alternativa correta de cada questão. O cordeiro se queixava da vida porque não entendia o humor do sapo, se julgava livre como sapo ou porque ele tinha uma companheira? Porque ele não se julgava livre como sapo. O objetivo da viagem do sapo era encontrar uma companheira para o cordeiro, era afastar-se por um tempo da tristeza do cordeiro ou conhecer outras lagoas e lugares para passear. Era encontrar uma companheira para o cordeiro. Letra C. A ideia principal da fábula é: bons amigos podem ver o que os nossos olhos não veem, ou os amigos mesmo diferentes devem sempre se ajudar, ou quem se queixa da vida não consegue ter bons amigos. Bons amigos podem ver que nossos olhos não veem. Agora nós vamos reler o trecho no 5º parágrafo. Vamos lá. Eles estão marcados, né? Então, vamos ao parágrafo de número 5. 5º parágrafo.
O batráquio pensava no modo de ajudar o amigo. O que é batráquio? Uma espécie a qual o sapo pertence. Então, ele pensava no modo de ajudar o amigo. Na tarde seguinte, quando foi beber água, o cordeiro não encontrou o sapo. Se a vida já era difícil para ele, ficou mais ainda sem a boa conversa da tarde. Assim, passaram-se 7 dias. Então, sobre esse parágrafo, o batráquio pensava no modo de ajudar o amigo. O batráquio é o sapo ou é o cordeiro? É o sapo. E o amigo, quem é? O amigo é o cordeiro. Muito bem, o amigo é o cordeiro. Na próxima página, número 3. Assinale com S as características do sapo na fábula e com C as características do cordeiro. Quem é bem-humorado? O sapo. Quem é triste? O cordeiro. Quem é livre? O sapo. Quem é ágil? O sapo. Quem é de rebanho? O cordeiro. Quem é generoso? O sapo. O cordeiro ponderava as diferenças, mas continuava achando que a natureza não fora generosa com ele. Nesse trecho, a palavra ponderava significa comentava, examinava com atenção ou esquecia? Examinava com atenção. Número 5. Cabisbaixo, despedia-se do sapo com tristeza. Nesse trecho, o adjetivo cabisbaixo significa de cabeça baixa, de ponta cabeça ou de braços abertos. De cabeça baixa. Número 6. Podes estar na água ou na terra, no mato ou na pedra, és mais ágil que eu. Nesse trecho, o adjetivo ágil significa ligeiro, esperto ou livre. Ligeiro. Número 7. No início da fábula, os verbos enxergar e ver significam usar o sentido da visão. No final, essas palavras passam a significar entender como as coisas são realmente. Letra A. No início foi dito que um dos animais tinha visão melhor. Qual era? O cordeiro. E no final, quem provou enxergar isto? Quer dizer, entender melhor as coisas. O sapo. Na letra C, na moral da fábula, ter bons olhos significa ter boa visão ou entender mais? Significa entender mais. Muito bem. Na página 69, leia o texto do box. Você já estudou que parágrafo, os textos são formados por ideias, que cada ideia forma um parágrafo, que na escrita inicia com letra maiúscula e pode terminar com ponto final, com ponto de exclamação ou com ponto de interrogação. Sempre que um parágrafo inicia, existe um recuo na linha, existe esse espaço aqui, ó. O recuo é o espaço entre a margem da página e o início da primeira linha. Veja, aqui o recuo, travessão, porque o personagem vai falar. Amigo sapo, tu és livre, podes estar na água ou na terra, no mato ou na pedra, és mais ágil que eu. Como cordeiro sou por natureza de rebanho e só posso conhecer onde a grama cresce. Então, esse aqui é o parágrafo. Então, nós temos o recuo e aqui o parágrafo. Agora, indique os parágrafos do texto que contém cada parte da fábula. A parte 1, encontro dos animais na lagoa e tristeza do cordeiro. Estão em que parágrafos? Encontro dos animais na lagoa acontece no parágrafo 1, no parágrafo 2, no parágrafo 3, até no 4, certo? Do 1 ao 4. Na parte 2, onde que mostra a viagem do sapo e a chegada da ovelha? Começa aqui no 5. E vai até o 6. Então, letra B, parágrafos 5 e 6. Mostram a viagem do sapo e a chegada da ovelha. E na letra C, pergunta qual parágrafos que falam, que mostram a felicidade do cordeiro e satisfação do sapo.
o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Do 7 ao 11, certo? Do 7 a 11. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre fábulas. Toda fábula traz uma mensagem no final. E hoje nós aprendemos que quem não tem bons olhos, faça amigos para tê-los em seu lugar, porque os amigos fazem com que a gente perceba, muitas vezes, coisas que nós não enxergamos, que nós não percebemos, certo?